Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um painel do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Eu sou Raife Machado, advogada e fundadora do Escritório Machado e Pereira Advogados de Goiânia para o mundo. Sou diretora de novos negócios no Instituto Brasileiro de Coaching, presidente da Comissão de Inovação da OAB de Goiás e membro consultivo da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional. Estou aqui com mais uma grande empreendedora, doutora Érica Guerra, que é médica e sócia fundadora da Clínica Life. E hoje nós vamos falar sobre desmistificando a tecnologia, o metaverso e inovação no agora do empreendedor. Doutora, me fala como que está esse metaverso, inovação, como que é isso dentro da medicina? Tudo bem, Raife? É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente está aqui sempre disposto a ser fonte de inspiração, né? Para quem está disposto a aprender também, para quem está disposto a inovar, para quem está disposto a crescer. Né? E parabéns você aí de casa que está aqui acompanhando a gente, né? Exatamente. Conhecimento sempre acelera, né? Nosso caminhar. Eu acredito que a inovação ela já tem que fazer parte do dia a dia de qualquer profissão, seja ela médica, seja ela um serviço, um arquiteto, um empresário. Né? Por quê? Porque o mundo digital já é uma realidade há alguns anos. Né? E a gente sabe que realmente essa área de saúde é uma área que ainda tem um pouco mais de resistência por vários motivos, né? Alguns muito pertinentes, outros nem tanto, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa inovação ela já tem que fazer parte do dia a dia, né? Por quê? Porque hoje a tecnologia ela encurta distâncias, né? Ela facilita a comunicação, né? E ela amplifica a resolução. Então, seja um sistema que você vai instalar
para o seu serviço, para o seu consultório, para a sua empresa, seja aquela coisa mais high-tech, o metaverso, que ainda a gente não sabe muito, a gente ainda não tem uma penetração muito boa, né, na área médica ainda. Mas a tecnologia tem que estar já à disposição da gente. Sim. E olha só que interessante, apenas 33% das empresas no Brasil, elas são inovadoras. Mas eu acredito que essa pouca adesão, não sei se posso falar adesão à inovação, eu penso que seja pela falta de conhecimento do que é inovação. Inclusive, a gente estava conversando mais cedo e eu acho que vale muito a pena, porque nós escolhemos esse tema de trazer por agora, para o agora, e para desmistificar isso, por quê? Primeiro, o que é inovar? Inovar é você sair, eu gosto de dizer que é você dar um passo além do que você está agora. Se você está no consultório ou no escritório de advocacia e está ali fazendo as suas fichas no papel e você já muda para um sistema, você já está inovando, que é a inovação incremental. O que é essa inovação incremental? É você dar pequenos passos de melhoria, seja nos processos, na gestão de pessoas, na gestão financeira, em toda a gestão da sua vida pessoal ou da vida profissional. Agora, o que as pessoas pensam que inovação é apenas inovação disruptiva, que é aquela que você muda tudo, você muda o comportamento do consumidor, você muda o comportamento do mercado com a inovação disruptiva. Mas a gente não precisa fazer inovação disruptiva todo dia, nem na área médica, nem na área jurídica, nem para o empresário de uma forma geral. Acredito que o nosso convite, inclusive com esse tema metaverso, novas tecnologias, é justamente desmistificar e mostrar que isso no dia a dia é muito mais simples do que a gente imagina. E eu te pergunto, doutora Érica, me fala uma coisa, algo que seja inovador, simples, que seja esse step by step, esse pequeno passo que mudou, ou alguma coisa que possa ter mudado no seu consultório, ou alguma coisa que possa ter mudado de alguém que você possa compartilhar com os nossos amigos aqui que estão nos assistindo. A gente tem um grande exemplo na medicina, que foi a demanda, a necessidade da pandemia. Foi muito interessante como veio a telemedicina. Ela veio praticamente como uma imposição. Por quê? Porque quando ela veio como uma opção, a própria categoria médica não aceitou. Cerca de um ano antes da lei da telemedicina entrar em vigor por motivos emergenciais, foi proposta pelo CFM a telemedicina. Essa lei, gente, não durou uma semana, porque as sociedades médicas regionais ficaram com um receio, uma reserva de mercado, e em cerca de uma semana ela foi revogada, a lei da telemedicina. E, inclusive, eu fui uma grande entusiasta, já tinha me preparado toda um ano antes, e já tinha minha assinatura digital, tudo certinho. E aí, praticamente um ano depois, a lei ela teve que vir imposta pela pandemia. E aí, quem antes disse, ai meu Deus, não pode, disse, ai meu Deus, eu quero porque eu tenho que trabalhar. Veja como algo emergencial fez mudar completamente o paradigma, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente refletir nisso, porque quando a gente vem com algo tecnológico, o ser humano, às vezes, ele tem a primeira instinto de negar, não, o desconhecido, o que vai dar errado, o que é meu Deus. Então, o desconhecido, geralmente o ser humano ele tende a rejeitar inicialmente. Então, eu acho que com tecnologia, a gente tem que abrir um pouco mais essa mentalidade, primeiro conhecer, testar, entender, porque só assim a gente vai conseguir dar um passo de maneira até mais, como é que eu posso falar, segura. Quando eu falo de medicina, é esse o cuidado que a gente tem que ter a segurança. Então, assim, talvez, se a gente tivesse conseguido rodar a telemedicina um ano antes da pandemia, a gente tivesse conseguido trazer uma telemedicina durante a pandemia de uma maneira muito mais eficiente do que foi inicialmente. Por quê? Eu vou lhe dizer. Eu acredito que, assim, no Nordeste, talvez eu tenha sido a primeira receita médica de telemedicina, porque eu já tinha tudo isso pronto antes. Aí, o que é que aconteceu? A necessidade chegou e ninguém tinha pronto.
Eu lembro que os colegas que estavam tentando fazer a assinatura digital, deu um bug no sistema, porque todo mundo foi fazer de vez. Então, assim, o que a gente faz de maneira planejada, geralmente tende a dar muito mais certo do que o que a gente vai fazendo, porque agora não tem mais jeito. Então, eu acredito sim que, principalmente se tratando de medicina, a gente tem que ser o mais aberto possível, exatamente para a gente conseguir maturar, sedimentar, para que quando a gente venha usar de maneira legal, ela seja muito mais eficiente e muito mais segura do que quando for uma coisa necessária, imposta, sabe? Eu acho que tecnologia, a gente tem que abrir para conhecer. E assim a gente vai conseguir trazer muito mais resultado e muito mais segurança, né? Então, essa coisa da telemedicina, eu acho que é a grande coisa que hoje eu talvez desconheça alguém que nunca usou a telemedicina, tanto como paciente como médico, né? Traz algumas coisas, um trabalho extra, né? Porque agora a gente trabalha 24 horas por dia, literalmente, mas o muito bom também é isso, porque a resolutibilidade é muito maior, né? E se tratando de coisas um pouco mais, né, disruptivas, né, a gente já tem também muitas árvores de tomada de decisão fora, né? No Reino Unido, o custo de clínicas populares conseguiu reduzir em 43% pelo uso dessas ferramentas de árvore de tomada de decisão, né? Que faz a triagem e tal, decide logo e já vai para o caminho correto, né? E aqui no Brasil ainda está em passos mais lentos, mas os grandes centros já têm também alguns algoritmos de inteligência artificial. Já tem um que é o chamado Selene, que consegue dar diagnóstico de doença cardíaca, cardiovascular, bem antes, através do exame de fundo de olho. Tá? O próprio software, ele dá essa estratificação de risco e a gente consegue triar ou antecipar o diagnóstico. Eu digo outra coisa que é bem simples, porque todo mundo não, mas muita gente tem o reloginho que bota a frequência. Então, eu tenho muitos relatos de pacientes que descobrem algumas doenças até muito graves, porque o reloginho avisa, sua frequência cardíaca está acima de tanto, por tantos dias, e ela geralmente é tanto, vá no médico. E aí, realmente, isso, hoje, quem já é atento para isso, já traz para o dia a dia. E é por isso que eu digo, a gente só tem a ganhar. Eu acho que a gente nunca vai perder isso quando a gente traz a tecnologia de maneira ética para o nosso dia a dia, principalmente na medicina. Nossa, é tão fantástico. Você foi falando, foi me dando um monte de insights de um monte de coisas. E eu gosto de falar que a pandemia, ela foi ruim para todo mundo. Quem não perdeu, quem que não sofreu, quem não chorou durante a pandemia por alguém. Mas ela trouxe muitos benefícios para a gente, principalmente esse da telemedicina, porque se pensava assim, não fazia sentido assim, que você poderia ter um contato muito mais fácil, muito mais prático com o médico, auxiliar a vida dele, auxiliar a nossa vida, resolver ali, aí depois, num segundo momento, não, eu preciso que o médico examine ou veja alguma coisa, esteja pessoalmente, e tá tudo bem, e por que não? E olha, inclusive eu estava, para vir para cá, estava estudando sobre o nome metaverso. Metaverso, eu queria trazer um conceito de metaverso para poder falar assim, tornar palpável. Não tem conceito de metaverso. O conceito de metaverso é algo que está sendo construído, mas com a sua fala, o que eu vejo? É isso. O metaverso é a construção de um conceito de tudo hoje, o que a gente pode usar e unir o físico com o virtual, de forma que isso possa nos auxiliar. E quando eu falo virtual, não é só sobre a gente entrar no mundo, imergir no mundo e estar lá vivendo algo, apesar de que tem gente que já tem cidade no metaverso, fazendo shows no metaverso, vendendo roupa para você usar no metaverso, mas eu sempre fui uma pessoa apaixonada por tecnologia e inovação. E isso tudo que aconteceu, essa reviravolta que deu, para mim, nós temos muito a ganhar. Assim como a telemedicina no judiciário, a audiência virtual, que era uma coisa assim, nossa, acontecia numa situação totalmente extraordinária. Na época da pandemia, nós fizemos a audiência pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, porque como não se tinha um sistema definido, fizemos pelo Zoom, pelo Teams, pelo WhatsApp. Eu fiz audiência escrita
porque era uma conciliação e a gente, olha, o que a gente tem aqui, doutora, na nossa região, porque se a gente ligar o vídeo vai bagunçar a vida de todo mundo. Então vamos conversar aqui. Pasme, que loucura isso. E quando as pessoas se sentem resistentes com essas mudanças, eu vejo que é só uma resistência às vezes pela falta de conhecimento. Por quê? O Zoom, o Teams, essas diversas ferramentas, a gente tinha muito Skype, que hoje não é nem Skype, que não é nem tudo que uma diversidade de coisas, isso é essa inovação. O futuro é agora. A inovação é agora, através do nosso celular, através do relógio, isso mesmo que você disse, né? Através de coisas, identificações simples que estão acontecendo. Dia desse eu fui questionado numa palestra, um advogado me disse assim, você está falando sobre humanização na advocacia e ao mesmo tempo você é uma pessoa que defende a tecnologia, a inovação e metaverso. Como isso pode, se isso afasta as pessoas? Eu fiquei tão chocada com a fala dele, porque a percepção é de que isso tudo que está acontecendo não afasta, ao contrário, aproxima. Nunca se esteve tão presente. E quando a gente fala sobre gestão de empresas, eu falo que todos esses recursos, softwares e todo tipo de tecnologia que nós estamos tendo agora para poder nos ajudar, deixa a gente mais livre, principalmente para estar presente com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, sem que estar sendo interrompido o tempo todo por algo que às vezes não é. Então, para mim, a minha percepção é que agiliza muito a vida de todos. Sim. E que dá... eu tenho a percepção de maior liberdade, que inclusive os vídeos, eles aproximaram pessoas que estariam longe. Sim. Minha filha fez intercâmbio fora e a gente a via todos os dias. Ao contrário do irmão do meu marido, que quando ele passou alguns tempos fora do Brasil, só conversava por carta. O que está próximo, o que está distante? Você concorda com isso, doutora? Demais. Eu sou muito entusiasta exatamente porque eu acredito que não é o oposto, como você falou. Não distancia, aproxima. Aproxima e economiza o tempo, como você falou. E dá muito mais liberdade, tanto de tempo quanto geográfica. Tanto para o profissional que está usando do serviço para prestar um serviço, quanto do consumidor que está acessando aquele serviço. Até, vamos dar um exemplo muito simples, gente. Você vai marcar uma consulta médica, o tempo que você vai passar de trânsito do seu escritório para o consultório, ou você pode muito bem economizar isso, né? Eu acho que, assim, só favorece, só multiplica tempo, né? E resolutibilidade. Porque vão ter muitas situações onde é impossível o deslocamento físico. E aí o digital, ele resolve. Né? Exatamente. Há algumas exceções que o tele não vai conseguir e aí se faz uma triagem, se faz alguma coisa e já é muito mais resolutivo também. Né? E é interessante você dizendo isso, que... eu estava vendo recursos esses dias que hoje é possível. Eu conheci um estilista há alguns anos e ele já tinha na empresa dele uma cabine onde ele fazia as medidas. Aí eu estou mudando totalmente aqui agora, mas é porque me deu esse start, né? Essa cabine dele, ela fazia as medidas da mulher e ele conseguia fazer uma roupa para ela na medida dela. E hoje a gente tem aplicativos que mede o seu pé e você pode fazer uma compra online com o sapato realmente que você não vai ter frustração na compra, equipamentos que medem o seu corpo, como você disse, a íris, o coração, vários sistemas. E eu estava olhando também a realidade aumentada que aumenta e faz simulação de órgãos para que os médicos consigam enxergar e trocar ideias sobre uma cirurgia ou um atendimento em tempo real e com muito mais eficácia. Exatamente. Eu digo isso, expande, multiplica o ser humano pensante por vários outros braços.
Então, a gente consegue multiplicar exponencialmente um material intelectual que ele poderia estar restrito para um atendimento em um consultório só. Então, aquele head ali, ele consegue, através desses recursos, opinar e dar opinião e comandar 3, 4, 5 equipes. Entende? Então, assim, eu acho que realmente só soma, né? É muito mais resolutivo. Agora, existe tudo que é novo, existe uma adaptação. Então, é essa adaptação que, às vezes, o ser humano, enquanto sociedade, resiste. Né? Mas eu sempre digo assim, ó, você sai de um Fusca para uma Ferrari, você não vai saber nem qual é o botão que você vai apertar ali. Mas depois que você está acostumado com a Ferrari, não volta para o Fusquinha, não. A não ser que você queira aquela coisinha ali retrô, diferente. Mas é outra máquina, é outra potência, é outra coisa. Então, é isso, é a gente não resistir, porque o medo, a resistência, o preconceito, na verdade, isso é que pode trazer riscos, porque vai ser feito por quem quer fazer de maneira, talvez, às vezes, não ética. Sim. Então, eu acredito isso, as pessoas mais éticas essas deveriam ser as mais entusiastas, porque aí sim vai conseguir implementar com toda a segurança, né? Então, se o material humano mais inteligente for o que mais resiste à tecnologia, vai demorar muito mais para a gente ter uma resolutibilidade tecnológica, principalmente na medicina, né? Então, assim, e a gente vê que fora, né, no Reino Unido, na Ásia, isso aí já é bem mais aceito, né? Bem mais praticado, bem mais evoluído e só com ganhos, né? Então, acho que não cabe resistência, cabe surfar nisso. Essa semana nós tivemos uma notícia de um juiz que deu, um juiz ou uma juíza, me apeguei mais à notícia, que não iria fazer audiências virtuais, porque ele jamais iria ceder à tentação de substituir o contato humano por um contato virtual. Há também na advocacia e depois eu vou dar minha opinião, há também na advocacia um murmurinho, se vai acabar a advocacia, meu Deus, vai acabar tudo, não terá advogados mais, porque os aplicativos, os sistemas vão substituir tudo. Tem esse murmurinho na medicina? O pessoal fica teoria da conspiração? Só tem. Mas o que me anima é que cada vez mais eu tenho visto pessoas muito capacitadas, muito técnicas, muito éticas, muito abertas, sabe? E eu tenho visto até isso. Eu acho que quem mais resiste hoje é quem menos tem preparo, porque tem medo de que seja substituído. Mas a máquina, ela não veio para substituir, a tecnologia ela não vem para substituir, ela vem para facilitar, ela vem para resolver, ela vem para encurtar distâncias, ela vem para multiplicar, né? E eu acho que é isso, eu acho que a resistência vem de quem talvez, né, não esteja capaz o suficiente. Exatamente. E eu falo uma coisa muito interessante. E olha, foca no que eu vou dizer. Vai acabar sim a advocacia. Vai acabar sim a medicina. Vão acabar muitas profissões. Aí você fala como? Cara crachá. Eu falo que o cara crachá vai acabar. Como você disse aí agora. Aquele médico que não faz e que ele não tem diferença, isso vai acabar. Assim como a advocacia, eu defendo muito isso nas aulas, eu falo muito isso na comissão, por todo lado que eu passo. Vai acabar o cara crachá. Que é aquela pessoa que, no final das contas, ela não faz muita coisa. Ela não faz diferença na vida do outro. Mas aquele profissional que ele gosta de fazer a diferença, ele vai sentir a liberdade de toda aquela burocracia, todas aquelas coisas que ele perdia tempo e perdia o que ele tinha de melhor para poder entregar para o cliente e para o outro. Isso vai acabar porque os sistemas vão substituir sim. E aí ele vai estar livre, e aí mais uma vez eu falando sobre liberdade, vai estar livre para poder fazer o que ele tem de melhor, para fazer o melhor atendimento, e sem contar que esses recursos todos tecnológicos, eles nos dão tantos subsídios para tomada de decisão. Sim.
que é fantástico e que às vezes, ontem eu estava numa reunião e eu falei para o rapaz, eu falei assim, eu não sei se eu estou feliz ou se eu estou com vontade de chorar. Porque tudo isso que você está falando que vai resolver em alguns minutos, eu faço no manual, é sofrido. Então, eu estou feliz por saber que isso vai melhorar, mas eu estou triste de pensar tanto que eu gasto tempo e energia com isso. E é isso, né? Dentro da medicina, todo esse sistema também, né? Eu falo que vão existir novas profissões. Dentro da advocacia, por exemplo, a gente tem a jurimetria, que ela faz análise de processos e de julgados e de ações que estão... Estou falando um específico. Você entra dentro do sistema, onde você pega dados, informações, e essas informações, elas me dão subsídios. E aí, ao invés de uma simples advogada, eu começo a ser uma analista de informações e mercado para poder auxiliar o meu cliente a tomar decisões, melhores decisões, tanto com funcionários, tanto da direção da empresa dele. E eu falo, gente, vocês se preparam? Até ontem, a gente não sabia o que era um gestor de tráfego, um gestor de mídias sociais. E dessa mesma forma, eu falo que até hoje, a gente ainda não sabe quais as profissões que nascerão dessa nova advocacia. Na medicina, tem isso também? Tem, com certeza tem. Até porque a gente não sabe o que é que vem por aí, né? Quais são as demandas, né? Com certeza tem. Mas eu acho assim, o médico, enquanto cientista, ele estuda tanto, ele realmente, como você disse, ele tem que usar esse aspecto cérebro humano que ele tem para fazer a diferença onde a máquina não vai conseguir fazer. E a máquina, ela vai dar estatística, ela vai ser... A inteligência artificial, a gente sabe que às vezes ela é mais inteligente do que muito cérebro, mas existe sim ainda a questão do sentir, né? Então isso, talvez um dia a máquina consiga sentir um pouco diferente também, não sei, a gente não sabe o que vem, mas enquanto isso, esse sentir que é da experiência do que está olhando, porque a máquina ela está vendo só uma estatística. E às vezes o ser humano, quando ele está lá, ele vai ter o recurso da estatística da máquina e o visual e aquela coisa tridimensional que ele tem ali em contato com o paciente, né? E aí é isso, o médico, ele vai, nas tecnologias que a gente tem hoje, ele realmente ele não perde função, ele continua sendo o maestro que vai ter mais um recurso para diagnosticar corretamente, né? Para fazer a diferença exatamente para aquele que estava mais fora da curva da maneira estatística, que o cérebro dele, que o trabalho baseado em evidência, somente dali a curva de Gauss. A inteligência artificial, ela amplia isso. Então, ela vai pegar também os que estão um pouco fora da curva matemática de Gauss, né? Enfim, porque vai cruzar muito mais dados e multidados, né? Então, é isso, eu acho que não perde. Novas funções, não sei, porque eu não sei a tecnologia que vem por aí. Mas, por enquanto, eu acho que continua a mesma função, mas com mais recurso, com outras possibilidades. Né? Você falou uma palavra muito interessante. Gente, aí aqui eu vou chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Estava aqui almoçando com a doutora Érica e percebendo, assim, a grandeza de uma pessoa que consegue ser médica, uma questão física, e de também ter essa conexão do sentir, do entender. Eu já fico imaginando uma consulta com ela. Obrigada. E quando a gente fala nisso aqui, a gente fala, olha, o robô ele não vai substituir esse sentir. Mas só que nós estamos caminhando para um lugar, será, aí eu faço essa provocação, se nós estamos caminhando para um lugar que esse sentir, que esse contato, ele vai ser mais esfriado. Só que minha opinião é que isso não vai acontecer. Hoje eu tenho no escritório, por exemplo, uma reunião semanal, onde a minha primeira pergunta, a pergunta de onboarding é: como você está hoje? E como você pensa estar para essa semana? Aí a gente fala assim, mas aí se você estiver tendo de todo um recurso do metaverso, todo um recurso de tecnologia,
Será que isso vai deixar de acontecer? Eu acho que não. Até mesmo porque existem várias formas de você imputar esse tipo de informação. E para mim, esse tipo de informação, ele traz mais... eu não queria repetir a palavra recurso, mas é recursos. Para poder, eu como gestora, lidar com as pessoas. Um dia desse eu te visitando uma empresa e eles falando assim que eles usam um termômetro. Não é um termômetro, é um negócio que lê a temperatura do corpo. E através disso eles começaram a perceber as pessoas que estavam rendendo mais ou menos porque elas estavam melhores ou não estavam, que pessoas que estavam saudáveis e não estavam. Hoje o termômetro somos nós. Exato. Mas eu acredito que essas tecnologias elas tiram esse encargo, esse peso, porque olha, é uma energia muito grande que a gente gasta para poder ficar atenta ao mínimo detalhe, suave detalhe que a pessoa, às vezes uma viajadinha que eu dei durante a fala da pessoa, aí pronto, já perdi. Então eu acredito que esse sistema, você acredita nisso também? Acredito, é exatamente dizer isso, veja, quando a gente tem uma capacidade de atenção limitada, né? O nosso cérebro. Sim. Então, quando a gente tem que ficar prestando atenção nesses mínimos detalhes que a máquina pode prestar atenção para a gente vai sobrar matéria de atenção, vai sobrar quantidade de atenção para a gente conseguir perceber coisas que a gente não ia conseguir perceber, porque a atenção ia estar no detalhezinho que não tem relevância. Então, a gente vai ficar, assim, com o cérebro muito mais livre para exercer o que ele realmente precisa exercer, que vai fazer uma grande diferença, né? Legal. Então, se a gente ficar tendo que prestar atenção no nome do não sei o que, na cor a gente deixa de ter quantidade de atenção para perceber o que precisa realmente ser percebido. Legal, legal. Gente, a nossa ideia nessa conversa, que é mais um bate-papo, é trazer para vocês, e aqui nós estamos falando de advocacia, estamos falando de medicina, mostrando assim, como no nosso dia a dia, coisas pequenas, simples, e que eu falo assim, a pessoa, ela diz assim, não, eu sou avesso, está com o celular na mão. Eu sou avesso, mas uso um sistema. Eu sou avesso, mas já se cadastrou. Eu vou fazer uma viagem e eu baixei, doido atrás do cartão de vacinação. Não, você baixou um aplicativo que seu cartão de vacinação e tudo que você fez já está ali. É isso. É essa a nossa realidade de que está... Antigamente, uma vez eu falei com um grupo de alunos assim, o aluno fala que não gosta de direito administrativo, mas você sai na calçada, você já está vivendo direito administrativo. Você entra no ônibus, você está vivendo... Eu sei que essa fala ainda é um pouco bem específica, mas você entra no ônibus e você está vivendo direito administrativo. E hoje eu vejo uma nova versão dessa fala. Eu abro o meu celular, eu vivo o metaverso, essa vida nova, eu falo assim, esse futuro de agora, esse momento de agora. E a quantidade de startups, a conscientização das empresas para as informações que eles precisam gerar e as soluções que eles precisam gerar. Ontem mesmo eu estava vendo uma empresa que eles estão com uma proposta de ensinar as crianças, aí quem tem criança, olha só o que está vindo por aí, que já tem também, né? Ensinar as crianças de forma gamificada e se a gente já tem um sistema desse hoje gamificado, ele é automático, mas hoje usando a inteligência artificial para poder verificar, porque tem crianças que têm mais facilidade e tem crianças que têm menos facilidade. E aí a inteligência artificial ela vem para poder verificar, naquele caso concreto, daquela criança, qual que então eu posso ter duas crianças dentro do mesmo sistema, entrando ao mesmo tempo, e essa que está mais acelerada, essa menos acelerada, mas ambas no seu processo de aprendizagem. Não é riqueza isso? Demais, demais. E assim, gente, nada é bom, nada é ruim. Existe o bom uso e o mau uso. Então, essa coisa que você falou me deu esse insight agora, porque que as pessoas estão se desconectando das outras, porque todo mundo fica com o celular, ninguém conversa mais com ninguém e tal, e as famílias estão se acabando e tal. Mas veja
pontos de vista diferentes, né? Às vezes, alguns games podem até aproximar a família. Eu me lembrei agora que, assim, eu viajo muito, faço muito curso, os horários da gente são muito longos e eu digo, eu e a minha filha hoje, a gente tem uma conexão aumentada por causa de um game do celular. Porque a gente hoje entrou num game, numa coisa para fazer juntas, do Duolingo. Então a gente fica competindo, não competindo, mas a gente fica jogando junto e a gente manda o print para uma para outra. Quantas lições você já fez? Ganhei um prêmiozinho aqui, outro ali. Então já virou aquela coisinha, o bom dia ou boa tarde, ou mesmo se a gente estiver em casa, se eu estiver fora, se ela estiver longe, então a gente criou uma conexão a mais. Então é bem interessante, ela fica super estimulada, está aprendendo outra língua. Então, veja, é uma coisa que pode ajudar também, né? Pode ficar o dia todo assistindo o TikTok, mas também pode usar um recurso desse para criar uma conexão a mais, um vínculo a mais. Legal. Né? E é bem interessante. Eu digo assim, até veja o que é inovação. Antigamente a gente jogar com nossos filhos tinha que ser em casa, lá jogando canastra, dominó, ludo. Hoje pode ser, vamos jogar em família, Duolingo. Legal. Entende? Então, assim, é conexão. Só que não é a conexão. Estou sentada na minha varanda jogando dominó com a minha filha. Concorda? Como interessante. Uma repaginação do jogo. É uma repaginação de um jogo jogado em família. É engraçado que eu também não gosto dessas reclamações que as pessoas fazem. Não tenho que gostar ou não gostar, né? Mas é assim, eu tenho vou falar não gosto mesmo por enquanto. Que as pessoas falam, está no WhatsApp, está nisso. Será o que falta? Eu sempre perguntava, e você trouxe o exemplo perfeito. Será que, primeiro, nós não estamos sabendo vivenciar e viver essa nova realidade, que já que nós estamos jogando, eu no meu jogo e você no seu, a gente pode jogar juntas? Gente, eu faço reunião, às vezes, de estar num lugar e você está, ao mesmo tempo que você está falando com a pessoa, mas tem coisa que você quer conversar no privado. Então, você está ali conversando com a pessoa e está conversando aqui também. Eu falo assim que essa é uma utilização rica de algo que as pessoas falam assim, mas você está numa reunião, você está conversando no WhatsApp? Será que eu preciso ter esse nível de crítica? Eu fiz um curso uma vez e eu uso isso muito dentro de sala de aula. Eu não me incomodo das pessoas usarem o telefone durante a minha aula. Eu não tenho esse apego e eu acho assim, se estão conversando de mim, porque eu já fui chamada a atenção e às vezes eu estava comentando com um colega, o colega falou, amiga, eu não estou entendendo nada que o professor está falando. Não, ele está falando isso, isso e isso. Ou seja, eu estava auxiliando na aula e ainda fui chamada a atenção. Tá bom, que eu sei que nem todo mundo faz isso, mas será que o convite desse seu exemplo não é justamente para a gente começar a entender e viver essa realidade e ressignificar essa realidade? E você falou sobre isso, eu me lembrei dos meus sobrinhos. Esses dias eu estava falando com a minha irmã, falei assim, não, mas os meninos estão jogando. Ela falou assim, não, é que eles pediram para poder jogar durante 1 hora com outro irmão que mora em outra cidade. Exatamente. E eles entram no mesmo jogo. Exatamente. E ficam ali conversando. Fulano, não sei o quê. E que, querendo ou não querendo, eles estão juntos. Eles estão jogando. E é um jogo diferente, exato, mas estão jogando. E também fica uma chamada de atenção para nós. Sim. Porque sabia que nesse universo de GTA, de jogos em geral, tem pouquíssimas mulheres? Inclusive, quando a gente vai conversar com... Eu estou fazendo iniciando um trabalho, um namoro de uma negociação que a gente está fazendo, de ter algo dentro do metaverso. E eu fui perguntar esses dias para o proprietário dessa cidade, e ele falou assim, olha, nossa dificuldade hoje ainda são as mulheres. Poucas mulheres. Tem meninas hoje que elas já são iniciadas para os jogos, mas faltam as mulheres, porque para poder a gente ter uma boa população vivendo desse metaverso, desse novo ambiente virtual, seja de uma forma, porque tem você viver isso na tela, ou você coloca o óculos, tem uma realidade, uma imersão. Seja de uma forma ou de outra, ainda falta a nossa adesão. E aí, quando você falou isso, é importante que nós mulheres, e eu falo que eu
era contra os jogos, aí agora eu já estou começando a querer entender aquilo, como você anda com aqueles hominhos, e vendo os meus sobrinhos jogarem juntos, estarem juntos. Você vê, eles estão em Goiânia, e o outro irmão está a 300 quilômetros, mas, se eu não estou enganada, 2 ou 3 vezes por semana eles estão juntos, vivendo, conversando, falando, dentro de uma outra realidade. Isso é fantástico, não é? Maravilhoso, maravilhoso. E olha, eu pergunto você de casa, do que você ouviu, você de casa, do trabalho, porque bacana disso, né? Que isso tudo que a gente está vivendo não tem limite geográfico e não tem limite temporal. Eu hoje participo de várias... Eu sempre participei de muitas comissões, toda vez que eu gosto de um tema, eu gosto de participar, mas fisicamente às vezes era difícil. Mas hoje, entre uma reunião e outra, ou entre um cliente e outro, ou algo que eu estou fazendo, eu entro numa reunião virtual, coloco o meu fone ali e estou participando ativamente de algo que eu não estaria se fosse só presencial. Para mim, o que tem para nós é uma ampliação das nossas, de tudo que a gente podia. Hoje eu faço cursos de universidades de fora que eu precisaria pegar avião, pagar hospedagem e depois ir para o curso e todo um processo, alimentação e gastos, que isso inclusive diminui custos demais da conta. E você, o que você está fazendo? O quanto disso que nós falamos tocou você ou te deu um insight na sua empresa, na sua forma? Eu falo que a advocacia tem muita dificuldade, eu já fiz pesquisas em grupos, gente, muita dificuldade na hora de contratar, contrato por indicação. Gente, tem aplicativo hoje para fazer essa contratação. Da secretária da clínica, da secretária, estou falando secretária porque tem o eutório de todos nós, né? Gente, para quem não sabe, é o escritório de mim mesma, né? Eutório. Eu presa, a empresa de mim mesma. Sou eu que sou secretária, sou eu que sou financeira, sou eu que sou... eu que trato com o cliente, eu que vendo, eu organizo todo esse procedimento dentro da empresa. E hoje você tem... e quando eu chamo, eu preciso de alguém para poder me auxiliar, de repente eu tenho um trabalho para essa contratação, porque contratei por conta de uma indicação que pode ser maravilhosa, ou pode não ser maravilhosa. E como que eu diminuo esse risco de ter uma pessoa maravilhosa ou não? Existem empresas virtuais, especializadas, para nos auxiliar, não só a encontrar alguém, mas também encontrar o perfil. E olha o que o colega estava falando ontem, ele falou assim, Raif, quando eu entro para poder ajudar nesses processos, eu acabo educando a empresa, porque para eu fazer meu trabalho, eu preciso ajudá-los a se organizarem para poder eu desenvolver o meu trabalho e eles ficarem bons o suficientes para poder fazer e atingir o objetivo deles. É uma riqueza e eu acredito que o que fica, nós já estamos partindo aqui para o final, né? E o que fica do que nós falamos aqui, e você, como que você está fazendo? E se a gente conseguiu, qual foi o insight que você teve? Doutora, tem alguma coisa, uns finalmente para poder falar com o pessoal, fazer um convite? O convite é sempre expanda, experimente, não resista, porque acho que assim você consegue exercer de uma maneira muito mais saudável. Se o que a gente quer realmente é que a tecnologia aproxime, que a tecnologia traga melhores resultados, que a tecnologia some, a gente tem que se unir a ela. Porque quanto mais a gente resiste, vai ter muito mais possibilidade de mau uso do que de bom uso. Eu acho que esse é o grande insight que até eu mesma tive aqui, desde a minha primeira fala, né? Que da implementação da telemedicina do jeito que ela teve que ser, e ela poderia ter sido de uma maneira muito mais rica, muito mais resolutiva. Né? E até a minha última fala, que foi agora, quando eu também tive um insight. Poxa, ao contrário, o joguinho do celular está fazendo com que eu e os meus filhos tenhamos momentos afetivos, mesmo eu não estando presencialmente em casa. Então é isso, gente. Quando a gente se abre, a gente consegue exercer muito mais o lado bom do que o lado ruim. Sim. Né? Porque quanto mais a gente resiste, mais a gente vai ter que fazer aquela coisa pela obrigação e faz do jeito que dá, do jeito que estão trazendo para a gente.
e não do jeito que a gente escolheu fazer. O convite é ressignificar isso tudo, isso, né? tudo. E também, quando a gente fala sobre inovação, você que tem medo de inovar e não quer fazer uma inovação disruptiva, gente, eu não quero mudar e eu nem tenho ideia para mudar isso tudo, a dica que fica, existe uma outra inovação, que é a inovação incremental, que é aquela que você faz passo a passo, que você só melhora um pouquinho mais a cada dia. Raif, mas eu não sei o que melhorar. Ok, fazer igual uma vez uma pessoa me ensinou. Então procure o que eu posso. Eu não sei o que eu tenho que melhorar, mas o que eu posso melhorar? Então, gente, disseram que tem como eu melhorar alguma coisa que eu não sei. Uma vez um cliente me falou isso. Me ajuda a enxergar aquilo que eu ainda não vi. Até isso fica de proposta para vocês. A ideia é que você desmistifique. Não pense que isso é um lugar muito longe e muito difícil. Cada um de nós, dentro do nosso universo, podemos mudar. É a forma com que nós contratamos, a forma com que são os nossos processos, é um aplicativo que nos ajuda a aproximar dos nossos filhos. Isso é uma atitude inovadora. É isso. E olha, o convite agora para você é que você fique curioso, fique curiosa para os outros conteúdos que vêm por aí, porque a ideia é levar muita informação para vocês. São mais de 150 palestrantes, 150 palestras, mais que isso, para trazer todo tipo de informação que vai enriquecer você, expandir seu pensamento, fazer você ressignificar. É isso. Fique curioso e venha conosco. Sofri racismo, e agora? Vale a pena lembrar que qualquer discriminação por raça, cor, é considerada crime, segundo a Lei 7.716/89. E algumas dicas são: a vítima ou testemunha do caso deve procurar uma autoridade policial, ir até a delegacia de polícia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência. Em caso de flagrante, o autor deve ser preso. E caso a autoridade de polícia se recuse a fazer o registro do boletim de ocorrência, a vítima deve imediatamente procurar a ouvidoria da Polícia Civil para denunciar a falha da conduta ao atendente. A gente não pode aceitar sofrer racismo. Denuncie. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira.
Peixe 30. Venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.